Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o sexto ano do ensino fundamental. O tema de nossa aula de hoje é a comédia e a farsa. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a interação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora que irá ministrar a aula, a professora Fernanda Borges. Bom dia, professora. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma do sexto ano. Tudo bem? Passaram bem a semana? Vamos continuar com a nossa habilidade de teatro? Vamos lá. Vamos primeiro conversar sobre a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. É a EF06AR25. Investigar, identificar e analisar a comédia e a farsa como gêneros teatrais e a relação entre as linguagens teatral e circense em diferentes tempos e espaços, aprimorando a capacidade de apreciação estética teatral. Vamos relembrar, turma, o que a gente viu na aula passada? A gente conversou sobre a história do teatro. Então, o teatro já existia nas civilizações antigas e é uma das artes mais completas, porque o ator, ao adentrar na peça, pode encenar vários personagens. Falamos sobre o circo. O circo faz parte das linguagens artísticas do teatro e é um conjunto de artistas com habilidades distintas, como malabarismo, palhaços e acrobatas. E nós conversamos sobre alguns grupos teatrais. Nós falamos sobre o Nau de Ícaro, Acrobático Fratelli, Circo de Soleil e Circo Imperial da China. Vamos começar a nossa aula com uma interação no chat. Qual gênero teatral você conhece? Conta aqui para mim e para a professora Márcia, eu vou deixar 1 minuto. Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui dos alunos, tá? E o Brian escreveu novela. A Giovana também. A Ana Clara, comédia. A Sofia citou musical. A Beatriz, o circo. A Isadora, o teatro contemporâneo. O Kaique, musical. O João Vitor, o drama. O Cauã, a comédia. O João Vitor, o circo. A Júlia Garcia, a novela. A Graziela, o circo. A Isabela, musical e comédia. O Gustavo, o teatro de sombras e de fantoches. A Nayara, comédia, ação, romance e drama. A Alicia, suspense. O Henry, comédia, terror, aventura e suspense. Vamos lá. A Ana Luísa, circo, drama, comédia. A Emily, comédia romântica. O Ederson, circo, fantoche e teatro de sombras. A Marcela, circo, musical e comédia. A Jennifer, séries. Gabriel Henrique, comédia. E o Avi Novaes, musical e comédia. Pensa que aqui eles colocaram alguns outros estilos, né? Eles pegaram suspense, né? Que aí já entra na parte do cinema, né? Tá? E as novelas, gente, entra na parte de teledramaturgia. Também é dramaturgia, também é arte de interpretar, porém, né? Diferente aí do teatro, tá bom? Bem legal, turma. É legal vocês trazendo o conhecimento de vocês, o que vocês sabem, o que vocês pensam. Teve um aluno que falou, eu acho que pode ser drama e comédia. Só a questão do achar, esse aluno já acertou, que era isso mesmo. Hoje a gente vai falar de alguns gêneros teatrais. Eu vou começar falando da tragédia. Então, tragédia, turma, é a peça teatral sobre algo trágico, que retrata o sofrimento humano. Geralmente termina em um final fúnebre. O que é terminar em final fúnebre? Termina em morte,
Então, seus temas são de paixões humanas, com a intenção de impressionar a plateia, provocando terror, compaixão. Então, você assiste uma peça dessa, você fica triste, até chora, ou você sai muito bravo com o personagem. Essa é a ideia, é provocar mesmo sentimentos fortes na plateia. Tragicomédia, mistura características trágicas e cômicas na representação e retrata a desgraça dos personagens com os toques de humor. É a mesma coisa. Às vezes tem também finais tristes, mas sempre tem uns toquezinhos de comédia. Pelo menos nesse você dá umas risadas. Na tragédia, geralmente, você vai naquele drama do começo ao fim. Auto. Surgiu na Idade Média, tem temas geralmente religiosos com intenção moralizante, visando a educação. Os personagens são geralmente representados pela bondade, fome, raiva e inveja. Então, em vez de ser personagem, tem assim, tipo, a bondade é representada por um ator, o outro é a inveja. E a ideia era educar as pessoas. Isso tinha muito, turma, quando os portugueses, os padres portugueses chegaram aqui no Brasil e foram catequizar os índios. Eles faziam como? Através de peças teatrais, tá? Vamos lá, continuando. E a gente vai falar hoje da farsa e da comédia. A farsa geralmente é uma peça teatral curta, de caráter crítico da vida cotidiana, formado por diálogos simples e representado por personagens caricaturais e satíricas, em ações cômicas da vida, coisas da vida que a gente costuma passar, visando criticar a sociedade e provocar o riso da audiência. São peças bem engraçadas, mas bem cômicas, bem caricatas, assim. O personagem, ele força bem a barra, assim, ele fica bem caricato. Mas eles falam de assuntos cotidianos, por exemplo, a vida de uma dona de casa, um trabalhador indo para o trabalho pegando um ônibus, e aí tudo vira uma coisa engraçada. Comédia, representação de textos humorísticos, visa criticar os defeitos humanos e da sociedade por meio da exploração de situações ridículas e cômicas do cotidiano, que levam o riso da plateia. A principal temática dos seus textos envolve ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. Onde a gente consegue ver bem, turma, essas comédias é nesses stand-ups que está aparecendo bastante. Outro dia vocês me escreveram o nome de um comediante, ele é bem famoso, e eu até fui assistir, gostei muito, que ele fala sobre coisas cotidianas. E faz você dar muita risada e você olha e fala, nossa, mas já passei por isso. Mas o olhar do comediante para aquela coisa simples da vida faz com que arranque muitas risadas da gente. Vamos lá, turma. Hora da interação do chat. Quais são as diferenças e semelhanças, então, entre a comédia e a farsa? Eles são bem parecidos, mas quais são as diferenças e as semelhanças? Vou dar 1 minuto para vocês escreverem aqui para mim, para a professora Márcia. Bem, professora Fernanda, algumas interações interessantes aqui. Olha só. O Caio diz que os dois nos fazem rir. O Murilo cita que a comédia é algo para você rir e a farsa é uma traição de uma pessoa. O Cauê fala que a comédia é engraçada e a farsa não. A Bianca fala que os dois não são reais. O Miqueias fala que risos com cenas diferentes. O Paulo Henrique diz que todos os dois, né, estilos têm coisas simples. A Daniele provoca humor. O Jonathan fala que comédia é para rir e a farsa fala de pessoa falsa. A Graziele,
Comédia é algo que fazem pessoas rirem e farsa é algo mentiroso. O Breno cita que... peraí, a representação facial, diz que é diferente nos dois casos. O Gabriel cita isto. E a Kézia cita aqui a diferença é que a comédia é para rir e a farsa é o fingimento. E o Luther, a comédia é uma mentira para divertir alguém e a farsa é para enganar alguém. Muito bom. Turma, eu só vou ler o Guilherme Pá. Escreveu que os dois apresentam coisas do cotidiano. É isso aí, vocês conseguiram ver para mim as diferenças e as semelhanças entre a farsa e a comédia, né? Essa turma hoje está ligada, professora, está ligadíssima. Muito ligadíssimo, né? Eles estão Vamos ótimos. lá, vamos continuar. Vamos falar então da farsa. Será que a farsa é alguma coisa de traição? Vamos ver. Surgiu no século VII com o teatro medieval e tem geralmente como personagens a fofoqueira, o amante, o pai bravo, a mocinha ingênua, boazinha e situações conhecidas do cotidiano. Por exemplo, gêmeos trocados, reconhecimentos inesperados, grandes encontros e desencontros. São coisas da vida isso, né, turma? A trama é pensada em situações em que os personagens se comportam de maneira extravagante e chamativa. O farseco ou farsa é um gênero dramático cômico, com tendência para o burlesco, ou seja, o cômico, o ridículo. Inspira-se no cotidiano e no cenário familiar. E não se preocupa em contar histórias reais, nem está em busca de mostrar os valores da sociedade. Enfim, busca apenas o humor. E então, professora, tinha alguma coisa de traição aí? Olha, nas farsas, nas farsas, na verdade, né? A farsa, ela pode também apresentar um tema como traição, segundo um dos alunos aqui citou. Só que assim, no caso da farsa, ela vai utilizar isso de uma maneira cômica, de uma maneira engraçada. Ou seja, né? Nós temos aí aquela coisa da caricatura, tá certo? E dentro do estilo da farsa, o importante são as chamadas peripécias, que é justamente todos esses quiprocós que acontecem, né? Essas situações inesperadas, inusitadas, né? Pessoas que acabam se metendo em grandes confusões, né? Se atrapalham todas, mas no final a peripécia se resolve, né? No clímax da peça, né? No final, antes de chegar à conclusão ali, nós temos então a resolução desse conflito. Legal, bacana, viu, turma? Vocês às vezes colocam as coisas no chat, vocês acham que, será? E no fim vocês estão com a razão. Estão certíssimos. Vamos lá. A comédia. A palavra comédia tem origem grega, comoidia, de comos, que significa festa, e oidos, cantor. É um tipo de gênero teatral que tem por objetivo criticar, satirizar a sociedade e o comportamento humano através do ridículo. Olha, são parecidas com a farsa aí. A comédia visa provocar o riso, o prazer e a diversão. Usa personagens também exagerados para deixar ainda mais engraçado a história ser dramatizada. A comédia, turma, existem várias comédias, mas eu sempre consigo lembrar bem, agora que está bem na moda, esses stand-ups. Está bem na moda, né, professora? Muito na moda. E aí é bem fácil da gente pensar na comédia, lembrando dos stand-ups, que geralmente eles contam coisas do cotidiano mesmo. Tem um comediante que ele fala sobre o clima escolar entre professores, e vários comediantes, né? Cada um tem o seu mote. O stand-up a gente pode dizer que seja, hoje em dia, né, a comédia de costumes moderna. Seria o stand-up. Quem disse que não tinha antigamente também tinha, só que era, como a professora falou, e hoje em dia é o stand-up. Vamos lá, turma, eu trouxe um pedacinho de uma peça, uma comédia feita por alunos, chamada Deu a Louca nos Contos de Fadas. A gente vai assistir só um trechinho, mas quem se interessar depois em assistir inteiro, tem no YouTube, chama Deu a Louca nos Contos de Fadas, e é representado por alunos. Espero que vocês gostem. Muito distante, uma princesa. Muito! Ô, parou! Princesa! Não, palhaço, volta! Princesa! Continuando. Em um reino muito distante, vivia uma princesa, gente. Sabe aquelas princesas mimadas? Que dá vontade... Essa aqui mesmo. Não gosto nem de ver. Muito mimada, que essa dá vontade de bater na cara de vez em quando. E por conta disso, seus pais resolveram tirar umas pequenas férias, daquelas de uns 10 anos, deixando a princesa e o reino aos comandos do lindo mordomo.
Princesa! Acordou cedo hoje. Só 3 da tarde. Bom, enfim. Em que posso servir? Quero uma massagem nos pés com rostos de pétalas Claro. azuis. Não terminei, não. Quero também 50 tipos de doce. Oh, não terminei. Quero cachorro quente sem pão, de preferência. Acho que tudo mais que tiver na geladeira. E começou. O que disse? Eu disse já vou. Tudo continuava muito bem na floresta e no castelo. Mas a bruxa, gente... Ah, não acredito! De novo não, eu disse a bruxa, Luiz Palhaço. Volta, os 3. Vai. Ai, gente, vamos lá, calma. Mas a bruxa da floresta estava tramando uma de suas... Ai, gente, eu não aguento mais ficar aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tá muito chato ficar aqui nessa floresta. Não tem nada pra fazer. Já sei, eu posso ir no cinema. Isso, eu vou no... Não vou. Isso não é programa de bruxa. Já sei, eu tenho que fazer alguma coisa má. Isso. Eu vou colar chiclete embaixo das mesas, da escola ainda. Não. Também não é legal. Já sei, eu vou raptar a princesa, é isso? Que foi que aconteceu? A bruxa malvada raptou a princesa! Princesa! Onde você se escondeu? Princesa! Princesa! Sua pestinha sumiu! A princesa sumiu! E o mordomo, gente, ficou muito triste! Triste? Eu? Triste nada! Eu estou muito feliz! Até que enfim ela me deu uma folga, hein? Eu vou dar uma festa! Vou convidar todo mundo! A princesa sumiu! Viva! E aí, turma, curtiram a peça? Podem terminar de assistir se vocês quiserem depois. Como eu disse, chama Deu a Louca nos Contos de Fadas. É bem bacaninha e é uma comédia. E tem a sátira, tem todas as nuances que a gente conversou. Agora, a gente vai para mais uma interação no chat. Eu queria saber se você já ouviu falar sobre a comédia dell'arte. Comente o que você sabe. 1 minuto, turma. Olha só, professora Fernanda, algumas interações aqui interessantes. O Francisco citou que no mundo real também tem as pessoas que dão uma de loucos, né? A Cecília pergunta, é uma comédia de artes? A Maria fala que essa peça que a gente assistiu representa a gente. O Hilbert fala que comédia é para divertir. O Eric nunca ouviu falar, mas se pediu, né, para a gente aqui citar o nome dele. Então, Eric, bom dia para você. Obrigada por estar participando conosco. A Júlia também nunca ouviu falar. Professora Suzana dá um bom dia para nós. Muito obrigada, professora, pela sua participação. O Ismael. Nunca ouviu falar na comédia dell'arte, mas pensa, pelo vídeo que assistiu antes, que é um humor exagerado para a família. A Sofia, eu nunca vi esse conto de fadas. O professor Vini, bom dia, alunos. Apesar de amar teatro, o professor também nunca ouviu falar da comédia dell'arte.
né? E a grande maioria, né, professora Fernanda, nunca ouviu falar. Então vamos, né, elucidar aí. E tudo bem, turma. Tudo bem que vocês nunca ouviram falar. Tem muita coisa que eu também começo a estudar, também nunca tinha ouvido falar. E é isso aí, a gente está no mundo para aprender coisas novas. Vamos lá, comédia dell'arte. Não se sabe ao certo exatamente quando teve início a comédia dell'arte, conhecida também como comédia ao improviso. As apresentações eram feitas nas ruas e praças públicas. De vez em quando, os atores atuavam na parte de trás das suas carroças de viagem, embora fosse mais comum a utilização do carro de tespes, um teatro móvel de antigamente. Ao chegarem a uma cidade, eles pediam permissão para se apresentar, porque era difícil, era rara as chances de conseguir um espaço cênico adequado. Então, por isso que eles carregavam tudo nas carroças. Então, eram trupes que andavam de cidades em cidades e iam se apresentando. A dramatização era no improviso. Olha só, hoje em dia nós temos muitas peças de improviso. Olha já da onde que vem. Que passavam a ser os autores dos diálogos apresentados, possuindo total liberdade de criação. Então, os atores, quando eles chegavam na cidade, montavam lá as carroças, eles tinham total autoridade para inventar, dramatizar, improvisar. Alegria, eles eram alegres, espontâneos nas cenas e ainda tinham o domínio dos personagens por cada ator e atriz, que tinham muita liberdade de criação. E geralmente o ator, quando ele pegava um personagem, ele ficava com esse personagem interpretando o resto da vida, até morrer. Então, se ele pegava o personagem X, ele ia até o final. Então, ele tinha muito domínio, porque ele sempre fazia a mesma coisa, sempre com o mesmo personagem. Então, ele tinha muito domínio daquele personagem e ficava fácil de fazer a improvisação. Lembra que a gente já conversou sobre improvisação, que precisa ter técnica, mas para ter a técnica você precisa ter o conhecimento. As companhias de comédia dell'arte eram itinerantes, como eu disse para vocês, e possuíam uma estrutura familiar. Seus personagens eram fixos e muitos atores de teatro viviam seus papéis até a morte. Tá? Os personagens da comédia dell'arte. As peças giravam em torno dos encontros e desencontros amorosos com um inesperado final feliz. Possuíam 3 grupos, os enamorados, os criados e os patrões. Então eu vou falar um pouquinho dos personagens como que era mais ou menos. Isabela e Horácio, que eram os enamorados que só pensavam em casamento. E não, às vezes você não dava muita risada com eles. Ele é aquela parte romântica da peça. Os criados, que eram a Colombina e o Arlequim, eram sempre os mais pobres, chamados de zanes, que eram os criados, eram os empregados. E os doutores, também chamados de velhos, eram as pessoas ricas e patrões. Muitas vezes eles tinham a representação de ser avarentos e eram sempre enganados. Sempre eles eram enganados pelos criados, a Colombina e o Arlequim, que também podiam ser chamados de zanes. As personagens mais populares eram os zanes, que eram os criados, a Colombina e o Arlequim, eram que faziam mais da risada, faziam mais peripécias. Eles eram trapaceiros, cômicos, malandros e muito criativos. E dentre eles, merece o maior destaque o Arlequim, tá? Vamos lá. Eu trouxe alguns personagens, às vezes tinha outros, mas esses são os principais, tá? Arlequim, ele era o servo, né, o empregado, e palhaço, atrapalhado, ágil e malandro. Geralmente essas eram as características desse personagem. Colombina, ela era graciosa, inteligente, ágil e habilidosa. Era a única criada feminina e ela era geralmente a namorada do Arlequim. Pantaleão, ele era velho, rico, conservador, autoritário e pão duro. Briguela, trapaceiro e cantor, também era servo fiel, astuto, inteligente, egoísta e ágil, que trabalhava para o Pantaleão. Pedrolino era o Pierrot, um servo fiel e honesto. Pulcinella, corcunda, também conhecida como Punk. Dottore, velho, rico, charlatão e avarento, amigo do Pantaleão, possuía um jeito de intelectual, assim, mas era só enganatório. Capitão, era um outro personagem que aparecia nas peças. Fanfarrão, mentiroso, preguiçoso e forte, mas era covarde na guerra e no amor. Horácio, enamorado, ingênuo, bonito e vaidoso, sempre movido pela paixão, sempre querendo casar, namorar, só pensava nisso. E a Isabela, que era enamorada, inocente, vaidosa e muito bela, e apaixonava-se com facilidade. Então, com esses personagens, turma,
se montavam as peripécias do cotidiano. Vou mostrar para vocês agora algumas imagens, tá? Ó, o Arlequim, o Dottore, a Isabela, Pierrot e Colombina. Tá? Pensando que essas imagens são do Teatro da Comédia dell'Arte, que eram feitos na Europa, bem antigamente, tá certo? Na Comédia dell'Arte, usava-se muito máscaras. Então, as máscaras, elas eram sempre presentes na Comédia dell'Arte. Eram usadas pelos atores para representar determinados personagens, criados pelos próprios atores e confeccionados a partir do que viviam no dia a dia e com a encenação que se passava. As máscaras ajudavam a dar um efeito especial na peça teatral. Muitas vezes o público ia assistir às encenações só para ver as máscaras, turma, porque através delas se conhecia reconhecer os personagens. Então, elas eram tão bem feitas com tanto capricho, às vezes, que às vezes eles iam assistir várias vezes, porque às vezes o ator usava 2, 3 máscaras que ele confeccionava, então era um luxo. E era legal você ver a máscara e falar, será que quem que é esse personagem, quem que não é? A gente vai assistir, turma, um trechinho da Comédia dell'Arte. Eu não consegui ela em português, ela está em italiano, tá? Então não vai ter som. É só para vocês verem a movimentação dos personagens, como que é a vestimenta, né? O local que eles estão trabalhando é um teatro, mas por isso que não tem som. Espero que vocês gostem. E aí, turma, conseguiram ter uma noção do que pode ser a Comédia dell'Arte? Vocês podem, como eu sempre falo, voltar para o YouTube, assistir, lá tem peças gratuitas, nacionais, é que nem sempre eu consigo trazer por causa da questão dos direitos autorais, tá, turma? Então, a gente vai assistir mais um, que eu também trouxe, que também estava em espanhol, é só novamente para a gente tentar ver o figurino, o local, ver as máscaras, tá? Espero que vocês gostem. Bom, turma, então foram 2 comédias, 2 peças, só para vocês terem ideia da movimentação, verem os personagens. E agora eu vou pedir uma interação pelo chat. Eu quero saber qual personagem da Comédia dell'Arte você mais gostou, você mais se identificou, você gostaria de ver. Vou dar 1 minuto para vocês contarem aqui para mim e para a professora Márcia.
Olha só, professora Fernanda, bastante interação aqui, tá? A Cláudia cita a Colombina. Ela gostou muito da Colombina, se identificou. O Robert se identificou com o Arlequim. A Maria Luísa com a Isabela, né, no caso, com a Inamorate. Vamos ver quem mais aqui. A Yara acha que o Arlequim também. A Isabela cita que gostou da Isabela por ter o mesmo nome que o dela. O Pedro Henrique se identificou com o Pierrot. A Sara gostou da princesa, né? No caso seria a Inamorate, a Isabela. A Ellen gostou dos Anes, né? No caso, os criados. O Matheus achou todos interessantes e queria aprender um pouquinho mais sobre todos. Olha só. A Beatriz, a menina ingênua e namorada. Me notem, por favor. E vão lá no Eu no Centro de Mídias. Ok, Beatriz. Obrigada pela participação. Você gostaria de ser minha namorate. Que interessante, né? Vamos lá. E muitos aqui citaram, né? A Gabriela citou a Inamorate e a Maria Júlia o Arlequim, tá? Inamorate, gente, seriam, no caso, os enamorados, né? Que seriam aí, né? O casal par romântico. No caso, geralmente, na maioria das peças, né? Nós tínhamos duas companhias importantes na comédia dell'arte. A companhia de Gelose, Carlo Gelose, e tinha a companhia de Carlo Goldoni. Então, nós tínhamos duas companhias que elas eram rivais na Itália naquele período, tá? Então, quando você pega peças, por exemplo, né, do Goldoni, você vê a Inamorate, a Isabela, no caso, como filha do Pantalone, que seria o Pantaleão, né? Ou o velho avarento, né? O velho caricato, avarento, e também um pouquinho porquinho, né? Ele é bem nojentinho, né? Em algumas peças ele aparece como uma pessoa que não gosta muito de banho, tá? E por que esses personagens eles eram tão caricatos, gente, na comédia dell'arte? Justamente porque a comédia dell'arte, ela é uma comédia de costumes. A ideia é mostrar justamente, através da caricatura, através da sátira, os defeitos humanos, os defeitos da sociedade humana. Então, sempre o Dottore, por exemplo, ele é conhecido por ser, né, um grande sábio, só que sabe aquela pessoa que ela tem um conhecimento vastíssimo, só que ela não consegue transmitir aquele conhecimento para ninguém? É aquele conhecimento inútil. Então, ele tinha, assim, momentos enormes, né, de pérolas de conhecimento inútil. Como a professora citou antes, né, a professora Fernanda citou antes, no começo, esses diálogos eram improvisados. A partir do momento das companhias Gelose e Goldoni, é que começa a ficar um pouco mais profissional a coisa. Então, se começou a pensar em figurino, em cenário, em texto escrito. Antes, não. Na época ainda, né, dos primeiros comediantes itinerantes que viajavam de cidade em cidade, a grande maioria desses comediantes, gente, era analfabeta. Lembra? Estavam em plena Idade Média. Né? O povo não tinha acesso à cultura, ao conhecimento, ao saber. Então, o que eles faziam? Eles improvisavam. E esses improvisos, né, ou esses textos meio, né, já prontos, que identificavam cada personagem, diferenciavam um do outro, que era como eles se apresentavam para o público, a gente chamava isso de látice, tá? Então, cada personagem desse tem um látice. Tem o látice do Dottore, tem o látice do Capitano, tem o látice do Arlequim, né? E por aí vai, tá? Então, é bem interessante. O meu personagem na comédia dell'arte é o Arlequim. E geralmente é assim, quando você começa a estudar a comédia dell'arte, quando você começa a trabalhar com ela, primeiro você passa por todas as máscaras. Começando da máscara neutra, né? Que ela é uma máscara inteiriça, e inclusive não tem espaço para você falar, justamente para que você comece a desenvolver todo um gestual, né? Uma expressão corporal, para depois você ir para a meia máscara, e finalmente você passa por todas as máscaras, faz uma experiência com cada uma, até ver em qual que você se enquadra. Quando você finalmente descobre a sua máscara, você vai representar esse personagem até o final da sua vida, tá? Hoje nós temos aí um grande ator, ainda vivo, já está muito idoso, escreveu vários livros falando sobre o seu trabalho, né, com a comédia dell'arte, chama-se Dario Fo, né? Ele é também um ator italiano. Ele já está representando o Arlequim há aproximadamente 57 anos, né? Então, é um trabalho para a vida toda. E dependendo, né, do personagem, eles são muito acrobáticos, então o trabalho de corpo, ele é bem exaustivo. Mas, no final, né, professora, acaba sendo recompensador.
Bom, vou aproveitar a fala da professora que ela falou de máscara. Primeiro eu vou lançar o nosso desafio, turma. Teve um aluno que falou, vai lá no hashtag eu no CMSP, eu vou lá, mas eu vou lá para ver o seu desenho com o personagem da Comédia dell'arte que você mais gostou. Se você não lembra do personagem, aí tá na hora da gente fazer uma pesquisa, voltar na aula, ver os desenhos. Se você coloca na internet Comédia dell'arte, aparece todos os personagens, faz um desenho bem bacana pra gente aqui, posta no Instagram, no hashtag eu no CMSP, que aí eu vou lá te ver, com certeza, como a aluna disse, né? E, turma, o desafio 2 é para a próxima aula. Pega aí caneta, papel, anota o material. Na próxima aula, nós vamos fazer uma máscara juntos. O que a gente precisa? Um pedaço de papelão, tesoura sem ponta, cola, pedaços de papel colorido. Você pode usar revista, ou você, se você não tiver, você pode colorir a folha. Quem tiver, turma, em casa, pode pegar, quem tiver, tá? Pecinhas de bijuteria soltas, que é um colarzinho que quebrou. Se você tiver lantejola, pode trazer. A gente vai fazer essa máscara junto. O que você tiver em casa serve, mas o material mesmo vou pedir para colocar o slide de novo, tá? Papelão, uma caixa de papelão, sabe, turma? Pode ser caixa de leite, caixa de sapato, qualquer caixa de papelão mesmo. A gente separa uma folha. Tesoura sem ponta, cola e pedaços de papel colorido, que você pode usar revista ou você mesmo pode colorir. E se tiver fita, deixa separado, que o que tiver de reciclado em casa a gente vai usar, tá certo? Então, isso vai ser para a próxima aula. Nossa próxima aula agora vai ser dia 31 de agosto, tá? Então tem 2 semanas para separar o material e tem essa semana inteira para postar para mim o desenho do personagem da Comédia dell'arte bem caprichado que você mais gostou, tá, turma? Vamos lá, vamos retomar o que a gente aprendeu hoje. Nós conhecemos alguns elementos dos gêneros teatrais, a comédia, a farsa e a Comédia dell'arte. Apreciamos vídeos de alguns gêneros teatrais e soubemos como surgir alguns gêneros teatrais na história, tá certo? Então, querendo rever, aqui é um recorte do caderno do aluno e do professor, essa aula. Querendo rever, pode olhar lá no caderno do aluno e do professor. Quer ver o vídeo de novo, que a maioria colocou que adorou o vídeo Deu a Louca nos Contos de Fadas? A peça acho que tem uns 10 minutinhos, vale a pena, é muito engraçado. Eu assisti até o final, vai rever. É aquilo, a nossa aula tem prosseguimento depois que termina aqui, tá certo? Os estudos continuam. Tô esperando vocês no hashtag eu no CMSP. E ainda a gente tem aquele canal de... você contar pra gente se você gostou da aula ou não. Então, conta pra gente o que você achou da aula que você acabou de assistir. Então, você pode usar o QR Code ou pode usar o link para dar sua opinião, sua avaliação, que é muito importante para nós. Então, nossa aula chegou ao fim. A gente se vê na próxima semana. Professora Márcia, muito obrigada. Nos vemos na próxima semana para fazer a nossa máscara. Muito obrigada a todos, a participação dos professores e alunos. E nos vemos na próxima aula, gente. Até lá. Tchau, turma. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.